Ok, gente, bom dia a todos vocês, graça e paz, graças a Deus por mais um dia, por mais um mês que está começando, 1º de junho hoje. Chegamos no 6º mês de 2025, e sabe que esses dias eu estava me lembrando, talvez você tenha até esquecido, né? Que o nosso tema de 2025 é qual mesmo? Viver a plenitude. Viver a plenitude, e daí? Tem uns crentes aí que já se esqueceram, né? Viver a plenitude, né? Nosso verso está ali atrás, né? Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Continue na busca disso neste ano de 2025. A gente tem um probleminha, né? Como seres humanos. E na segunda-feira que passou, a gente teve uma reunião aqui com o grupo da intercessão, e eu estava comentando com eles como eu percebo como pastor da igreja, que de repente em momentos começam a vir ondas de desânimo sobre a vida da igreja. Você percebe isso na sua vida? Né? Sabe aquela coisa assim, tipo, você perde aquele ardor pela oração, né? E daí domingo passado, ou mês passado, ou na conferência o ano passado, você experimentou tanto de Deus, você buscou algo tão profundo do Senhor, você já viveu alguma experiência, né, arrebatadora ali com o Senhor, mas de repente as coisas começam a entrar naquela coisa do comum, do dia a dia, e a gente vai perdendo de manter aquela chama acesa no nosso coração. Novembro do ano passado, na conferência, nós ouvimos a respeito de um coração incendiado, e um coração incendiado, ele precisa de lenha continuamente, e essa é a nossa responsabilidade. Nós podemos fazer isso no coletivo, quando estamos juntos aqui, mas nós precisamos fazer isso no nosso dia a dia. Um fogo não fica ardendo com lenha que você coloca uma vez por semana, certo? Então, quer dizer, não adianta você vir aqui colocar lenha no teu altar, num culto, numa celebração, mas daí você fica uma semana inteira, e daí quando você chega no próximo domingo, já a brasa já está quase que se apagando. Nós precisamos combater, muitas vezes, este espírito de desânimo, esse espírito de apatia espiritual. Então, que você possa receber nessa manhã a palavra de Deus e que ela possa tocar o seu coração, né? E vamos orar uns pelos outros, né? Para que a gente não seja atingido, né, por esse espírito de desânimo, certo? Essa é uma grande estratégia do inimigo, nos desanimar na caminhada. E tenha certeza que você vai encontrar muito obstáculo para te desanimar, para te tirar do caminho, né, para você de repente olhar para um outro lado e pensar que, puxa vida, talvez isso aqui hoje está exigindo mais do meu tempo, da minha busca, e de repente você precisa focar em Deus, focar no teu objetivo, que é buscar o Senhor com todo o seu coração. Então estejam atentos aí, né, para essa palavra, e hoje a gente está começando uma nova série de mensagens, e o tema desse mês vai ser Igreja e a Missão. Igreja e a Missão. E eu vou te cutucar um pouquinho, né? Porque esse tipo de mensagem hoje são mensagens que trazem um certo incômodo, né? A gente gosta às vezes de ouvir mensagens que falam para nós, que falam ao nosso coração, que falam de esperança, que falam de ânimo, que falam de solução dos nossos problemas, que falam de um Deus de amor, e tudo isso é verdade, faz parte. Mas nós precisamos entender que nós somos igreja, e como igreja nós estamos inseridos numa missão, e nós precisamos buscar e viver isso na nossa vida com o Senhor. Então este mês nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, porque a igreja de Jesus Cristo, ela é formada de pessoas que creem no Senhor Jesus, que fazem parte do corpo de Cristo, e que estão
envolvidas nesta tarefa, nesta missão de Deus. Isso, agora vamos nos aquietar. E foca na palavra. Eu quero ler com vocês 2 textos. O primeiro deles está em Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Um texto bem conhecido, que é o texto base aí para a nossa meditação nessa manhã. Mateus 5, de 13 a 16. Vamos ler junto? Tá? Daí a gente concentra mais. Você leia bem forte esse texto. Vamos lá. Jesus, palavras de Jesus, ok? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Já perdi metade do povo na leitura aqui. Vamos lá, 16. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Ok, esse texto aqui, a gente poderia ficar o mês inteiro falando sobre ele. Palavras de Jesus no Sermão do Monte, falando a respeito de quem nós somos, quem são aqueles que seguem a Jesus. E aqui ele usa de 2 figuras muito comuns. A primeira é do sal, e ele diz: vocês são o sal da terra. E a segunda figura que ele usa é da luz. Vocês são a luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Jesus falando para a sua audiência naquele sermão. Portanto, Jesus fala para nós hoje, para cada um de nós aqui que é parte da igreja de Jesus Cristo: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Ele não está falando no futuro. Vocês serão quando vocês lerem mais a Bíblia, ou quando vocês orarem mais, ou quando vocês forem mais comprometidos com as coisas de Deus. Não. Ele está declarando que nós somos sal e somos luz. Mas esse texto, ele fala de algo interessante, porque Jesus fala o seguinte: se o sal não salgar, para que ele serve? Não serve. Um sal que não salga, não tem razão de existir. E daí Jesus usa uma expressão curiosa ali, porque ele fala, para ser pisado pelos homens. Sabe por que Jesus fala isso? Porque todo sal insípido, todo sal que tinha perdido o sabor, era guardado em um dos compartimentos do templo. E como o templo era todo de mármore, em dias úmidos, aquele mármore ficava escorregadio. Sabe o que eles faziam? Jogavam o sal, para que o sal pudesse criar uma resistência para as pessoas não caírem. Então por isso que Jesus fala, para nada mais presta. Você e eu queremos ser um sal que para nada mais presta, simplesmente para ser lançado no chão e ser pisado pelas pessoas? Daí Jesus fala da luz, e a luz ela tem um propósito, né? Onde existe luz não tem treva. Quando você acende uma luz, por menor que ela seja na escuridão, aquela luz faz toda a diferença, não é verdade? Quando a gente está no escuro, a primeira coisa que a gente deseja é o quê? Encontrar uma luz. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Pega o celular e você liga a sua lanterna. E aquela luz já é suficiente para te fazer enxergar. A luz dissipa as trevas. E daí Jesus fala, para nada adianta você acender uma luz e escondê-la debaixo de um cesto.
A luz, para iluminar, ela precisa ficar num lugar alto. Quanto mais alto, mais ela pode iluminar. Você e eu não queremos ser uma luz que fica escondida embaixo do cesto, não é verdade? Porque nós somos chamados a brilhar, e no último verso, ele vai dizer, para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, qual é a nossa luz? A nossa luz são as obras que a gente realiza em nome do Pai. A nossa luz é aquilo que nós fazemos, são aquelas obras que nós fazemos, movidos pelo Espírito Santo, e glorificam o Pai que está nos céus. É para isso que nós existimos como igreja. Mas eu quero ler um outro texto com vocês, de João 20, 21. E esse texto, depois de Jesus ter ressuscitado, ele fala para os seus discípulos, mais uma vez ele disse, paz seja com vocês. Leiam comigo essa segunda parte do versículo bem forte. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. É uma palavra de Jesus aos discípulos. Você é discípulo de Jesus? Sim? Então essa palavra é para você. Ele está dizendo, assim como o Pai me enviou para este mundo, para uma finalidade, para um propósito, para uma missão, eu envio vocês para o mundo, para um propósito, para uma finalidade e para uma missão. Bom, como nós estamos começando essa série, eu dei como tema desta mensagem hoje de manhã, identidade da igreja e da missão. Identidade da igreja e da missão. E eu estava me lembrando que quando Cristina e eu fomos para missões, eu recebi o meu chamado missionário. E o meu desejo era ir para tudo quanto é lugar que Deus quisesse me mandar para pregar o Evangelho. Eu não sou evangelista, mas eu entendi que aquela tarefa era uma tarefa que Deus estava confiando nas minhas mãos. E daí Cristina e eu fomos para missões, e ali nós ficamos por 13 anos, pregando o Evangelho, nos lugares mais diferentes, né? Deus nos levou a muitos lugares, para poder pregar o Evangelho de Jesus Cristo, como missionários. Só que quando nós retornamos de um tempo que nós moramos nos Estados Unidos, Deus já estava falando para nós que Ele iria mudar o rumo do nosso ministério. E quando então nós chegamos aqui, eu fui convidado para apoiar um pequeno trabalho que estava começando, isso em 1998, que era uma congregação que se chamava Congregação do Bom Retiro, e depois se tornou a Congregação Manaim, e que se tornou a Igreja Manaim que existe até hoje. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com a igreja, eu comecei a ficar preocupado que eu estava me desviando do meu chamado missionário. Cristina e eu tivemos uma crise naquela época, porque eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer dentro de uma igreja? Porque o meu paradigma, o meu modelo de igreja era completamente equivocado. Eu olhava para a igreja e enxergava a igreja como? Enxergava a igreja, um grupo de pessoas que se reúnem em um lugar, geralmente no domingo, são treinados em outros momentos, mas um treinamento meio esquisito, né? Que nem o pessoal brinca, né? A extinta, ou pelo menos não muito hoje comum, escola bíblica dominical, que diz que era a escola que você nunca se formava, né? Porque você fica a vida inteira na escola dominical, e você nunca se sente preparado para realizar a missão. E daí, trabalhando com a igreja, eu comecei a me deparar com essa dificuldade. As pessoas nunca se sentem preparadas. As pessoas nem entendem exatamente qual é a missão que elas têm. Elas chegam a pensar que talvez elas não estão incluídas nessa missão de Deus. Ah, porque eu não tenho dom tal, eu não falo direito, eu não sei falar de Jesus, eu não conheço a Bíblia, e as desculpas são enormes.
E daí eu comecei a ter um conflito dentro de mim, pensando, Deus, o meu chamado é um chamado missionário para levar o Evangelho para as nações, para onde o Senhor quiser me levar, e agora o Senhor me coloca numa igreja local. E ali então Deus começou a trabalhar na minha vida, a respeito da identidade da igreja e da identidade da missão. E eu comecei a perceber que tinha muita coisa equivocada na minha cabeça. E eu percebo que existe muita coisa equivocada na cabeça dos crentes hoje, a respeito da identidade da igreja e da identidade da missão. Nos dias de hoje, quando a gente pensa na igreja, a gente pensa num lugar onde eu vou para buscar alguma coisa, certo? É ou não é? Geralmente a gente vem para a igreja quando o cinto aperta, quando as coisas ficam difíceis na vida, não é verdade? Quando o cerco começa a fechar, daí as pessoas lembram que existe um Deus que talvez possa ajudá-la a resolver o seu problema. Daí ele vai para onde? Vou para a igreja. Preciso buscar um culto, né? Uma oração de desencapetamento, né? Preciso fazer uma corrente de oração. Mas aí de repente passa aquele tempo, o seu problema é resolvido, né? Talvez por uma intervenção de Deus, talvez porque você entende, poxa, passou, né, aquele desespero e tal, e daí segue a vida. E a igreja passa a viver em função dessas questões. Eu me lembro que eu ouvi por muitos anos um pastor da Indonésia, pastor Ed Léo, e ele sempre falava o seguinte: as reuniões da igreja, os cultos da igreja, precisam ser cultos que dão instrução para a igreja sair daqui a pouco, e começar a missão que começa lá fora, no teu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Então esse ajuntamento é um ajuntamento de preparo, de capacitação, para a gente poder ser sal e luz lá fora. Aonde nós precisamos salgar, aonde nós precisamos iluminar. Então eu percebo que a igreja passa por uma crise. E de repente a igreja, ela se torna para muita gente aquele refúgio, aquele lugar onde eu vou me esconder dos meus problemas, ou então dos problemas do mundo. E aqui então eu estou bem guardado, eu estou protegido. E no entanto, quando a Bíblia fala da igreja, quando Jesus fala a respeito da sua igreja, ele fala que essa igreja tem uma missão neste mundo. E que a igreja precisa sair do seu lugar. A própria palavra igreja significa chamado para fora, não chamado para dentro. A igreja não é um refúgio. A igreja não é um esconderijo. A igreja é um grupo de pessoas que entendem a missão do mundo e que buscam estar juntos para buscar a presença de Deus e a capacitação para realizar essa obra. E daí muitas perguntas me vieram à mente, porque nós estamos vivendo, assim como sempre se viveu, as crises existenciais da igreja e da missão. E Deus foi trabalhando comigo a respeito disso. A tua visão de igreja é equivocada. A tua visão de missão é equivocada. Então eu comecei a fazer perguntas para Deus. Deus, o que é igreja? Para que eu existo nesse mundo hoje? Para ir no culto todo domingo, carimbar lá a minha cadernetinha, bater o meu ponto? Porque isso de alguma forma vai me dar alguma garantia? O que é a igreja de fato? É um lugar onde as pessoas vão lá para receber uma oração, para ouvir uma palavra? Sim, é, mas só isso? Existe algo que vai além disso? Qual é a missão? Que missão é essa que Deus confia a nós? De quem é a missão? Onde essa missão começou? A gente precisa entender tudo isso, para de fato vivermos igreja e vivermos missão.
A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça desse corpo, certo? Segundo a Bíblia. Então a igreja é dele, não é de ninguém. E a igreja foi criada para um propósito. E o propósito é a missão. Mas essa missão é uma missão de Deus, não é minha. Não é da igreja. Porque a missão de Deus começou muito antes da igreja surgir, certo? Aonde que começa a missão de Deus? A missão de Deus começa no dia em que Adão e Eva pecaram. Ali Deus começou a sua missão de colocar em ação o seu plano da redenção. A missão é de Deus, não é minha, não é da igreja. E Deus, na sua história que Ele escreveu da redenção, primeiro Ele colocou a nação de Israel, e Ele chamou a nação de Israel para ser o agente desta proclamação da missão, para poder atuar nessa missão dEle. Mas infelizmente Israel não deu conta do serviço. E daí veio Jesus e estabeleceu a igreja. E a igreja então carrega esta missão de Deus. A missão que é dele, essa missão é antiga. E eu vou dizer uma coisa para você, essa missão não depende de mim e de você. Ou será que depende? Quando Jesus é aclamado como o rei entrando em Jerusalém, pela última vez antes de ele ser morto, diz que as pessoas começaram a dizer, Hosana, o que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e começaram a aclamar Jesus como rei. E os fariseus que estavam em volta chegaram para Jesus e falam, repreende os teus discípulos, olha o que eles estão falando, eles estão te chamando de rei. E sabe o que Jesus responde lá em Lucas? Ele diz, se eles se calarem, as pedras vão clamar. Você está entendendo que Deus não precisa da gente para realizar essa missão? Mas Deus escolheu a mim e você. Nós precisamos entender como igreja o privilégio que é nós estarmos ou sermos colocados nessa missão de Deus. E eu já digo que muitas vezes nós não entendemos esse privilégio. Nós entendemos a missão como trabalho, como difícil, não consigo, eu faço quando puder, não dou conta, não tenho dom, não sou capacitado, e a gente sempre fica, se esquivando. Porque a gente não tem a identidade do que é a missão e de quem eu sou nesta missão de Deus que está acontecendo nesse mundo. Eu sempre digo que Deus está se movendo sobre a terra, gente. Na semana passada eu coloquei um texto bíblico lá do Salmo 93, que fala, o Senhor está revestido com majestade e glória, Ele se assenta, na redondeza da terra, Ele tem poder e governa todas as coisas. E daí eu fiz uma pergunta, quais são as evidências de que Deus está governando toda a terra hoje? Porque a gente sabe dizer que o mundo jaz no maligno, não é verdade? Se eu perguntar para você, quais as evidências que o inimigo está fazendo uma confusão nessa terra, você vai me dizer inúmeras situações. Mas a pergunta é, qual é a evidência que Deus é o Senhor dessa terra? E que a glória dele está enchendo toda a terra? Eu já tive o privilégio de pregar nas nações mais distantes, aí já fui para a Mongólia, já fui para o Nepal, já fui para Budapeste, na Hungria, os lugares mais distantes, que viveram histórias mais diferentes em termos de governo, de língua, de cultura, de religião. E naqueles lugares eu sempre encontrei um povo que amava a Deus e a igreja de Jesus Cristo servindo fielmente ao Senhor. É impressionante você ver o que Deus está fazendo na terra.
E a glória dele tem se manifestado sobre toda a terra. E este é um movimento que está acontecendo desde o começo da história da redenção. Mas agora em Jesus, com a cruz de Cristo, ele levantou a sua igreja. E ele diz, esta igreja ela vai ter poder, eu vou dar autoridade para ela avançar e entrar nessa minha missão. Sabe o que eu penso? Eu não quero ficar fora desse movimento de Deus. Eu quero fazer parte deste movimento que Deus está movendo em toda a terra hoje. O lugar não importa. Porque missão não tem a ver com lugar. E isso é uma coisa que já se quebrou aí nas décadas passadas. Já se desconstruiu essa ideia de que o missionário é aquele que vai para a Conchinchina, aquele que vai para a Sibéria, ou aquele que vai passar fome na África, num país bem pobre, para levar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu que estou aqui em Almirante Tamandaré, que trabalho, que tenho família, que moro aqui perto, né? Daí eu não sou missionário. Toda essa ideia foi desconstruída. E daí começou-se a falar sobre algo muito importante, que é a igreja missional. A igreja missional que funde a identidade da igreja com a identidade da missão. E uma igreja que vai compreendendo o porquê ela existe. E a razão da existência dela é para entrar nessa missão de Deus e cumprir essa missão que Deus nos confia. Então a missão não é só uma tarefa que a gente tem que fazer, porque às vezes as pessoas falam, temos que cumprir a tarefa, temos que falar de Jesus, vamos lá, corre. Vamos falar bastante rápido de Jesus aí para Jesus voltar logo. Missão não é isso. Missão não é checar. Fizemos o nosso trabalho. A missão vai além disso. A missão, ela nasceu num coração de Deus que sofreu quando ele viu o homem escolhendo outro caminho. E o propósito de Deus é resgatar as pessoas que estão em caminhos sombrios, estão cegas, estão aprisionadas, estão vivendo num cativeiro. Missão tem a ver com amor, como a gente cantou aqui. Missão tem a ver com um Deus que conhece a nossa vida, vê a nossa existência e quer nos encontrar nesse caminho. E às vezes a igreja trata isso como se fosse uma tarefa, checado. Evangelizamos na rua da igreja, checado. Evangelizamos no bairro, checado. Não conhece o coração de Deus, de amor e de graça pela vida das pessoas. Eu quero citar algumas coisas a respeito de sermos esta igreja missional. Uma igreja que entende que sua identidade e natureza são definidas pela história da Bíblia. Ou seja, a história da igreja e a história da missão estão narradas de Gênesis a Apocalipse. Como diz, é uma história que já começou há muito tempo atrás. E existe uma expressão que diz missio Dei. A missão é de Deus. A missão é de Deus. E ele já começou essa missão, conforme a Bíblia, até antes da fundação do mundo. Porque tem gente que pensa que Deus foi pego de propósito, desprevenido, né? Quando o homem acabou escolhendo dar ouvidos a Satanás e pecar. Deus pôs a mão na cabeça e disse, meu Deus, e agora, o que eu faço? Não, a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Deus conhece todas as coisas. A missão de Deus existiu desde o princípio, desde a origem de todas as coisas. E essa missão está narrada na história da Bíblia. E eu e você continuamos escrevendo essa história hoje. Como alguns dizem, né? O capítulo 29 de Atos, que não existe na Bíblia, é o que a gente está escrevendo hoje.
das ações do Espírito de Deus neste mundo para salvar as pessoas, de um Deus de compaixão e de graça. Portanto, o papel da igreja é ser testemunha da salvação de Deus neste mundo. Nós somos testemunhas da salvação, porque fomos salvos em Cristo Jesus. E o ser testemunha significa falar a respeito disso, viver a respeito desse testemunho, dessa história de vida. Eu e você carregamos uma história que precisa ser contada, uma história de salvação. E eu preciso contar essa história para as pessoas. Este é o nosso papel como igreja. E veja só que privilégio e que estratégia maravilhosa de Deus. Porque Ele primeiro fez uma obra na nossa vida e agora Ele diz, olha, vão e contem o que eu fiz na vida de vocês. Lembram quando Jesus curava pessoas? Quando Jesus libertou aquele gadareno que estava oprimido e possesso de demônios. Depois que ele teve encontro com Jesus e a vida dele foi transformada, o que Jesus disse para ele? Vai para a tua família, vai para as cidades onde você mora e conta a respeito do que eu fiz por você. Aquele homem entrou na missão de Deus. Portanto, eu só entro na missão de Deus se eu sou sal que está salgando ou eu sou luz que estou iluminando. Caso contrário, eu estou perdido na minha identidade. Eu não sei para que eu existo hoje. Eu não sei por que eu me reúno como povo de Deus hoje. E eu lamento em dizer que muitas vezes este evangelho que tem sido pregado de uma forma muito genérica, principalmente na nossa nação, faz com que muita gente faça parte de uma multidão num lugar que chamam de igreja, mas não entendem a sua identidade e este propósito de viver e cumprir a missão de Deus. A igreja é uma mostra do reino de Deus que está sobre esta terra. E essa foi uma estratégia de Jesus. Quando ele disse, eu vou edificar a minha igreja, ele estava falando, eu estou trazendo sobre essa terra o meu reino, para que as pessoas possam olhar o que é viver no reino de Deus, e o que é viver no reino de Satanás, e escolher. É isso que nós fazemos. Nós vivemos o reino de Deus nessa terra. Quando a gente ora, quando a gente ama as pessoas, quando a gente é o braço de Jesus para tocar as pessoas, para orar por cura, para trazer uma palavra de vida, nós somos o corpo de Cristo que vive o reino de Deus nesse mundo. Uma igreja que foi escolhida pelo bem do mundo para entrar nessa missão. Deus nos escolheu e nos convidou para que nós entremos nessa missão dele. O que eu estou respondendo para Deus com esse convite? Porque quando eu sou eleito para uma finalidade, certo? E se eu não cumpro o papel que me foi confiado numa eleição, eu tenho problemas. Eu fui eleito para um propósito e não cumpro aquilo. A gente sabe muito bem o que é isso hoje na nossa política, não é verdade? Deus nos elege para sermos a igreja de Jesus Cristo e carregarmos essa missão, e nós estamos fazendo o quê? Nós estamos cumprindo bem o nosso papel? Nós estamos vivendo como igreja que entende por que ela está nesse mundo hoje. Você já percebeu que a igreja, ela se movimenta desde 2000 e tantos anos atrás? Essa igreja está em movimento e muitas pessoas já fizeram parte dela. Muitas pessoas já viveram pelo Senhor, e eu amo ler histórias assim, de pessoas que renderam a sua vida completamente para o serviço, para a missão de Deus, confiada a ela.
Basta a gente ler a Bíblia, mas também a gente pode conhecer pessoas no decorrer dos séculos que viveram plenamente igreja de Jesus Cristo. A igreja é a nova humanidade. Nós precisamos mostrar para esse mundo que o que a gente vive aqui é a restauração de pessoas que estavam caídas, porque todos nós estávamos caídos no pecado. E fomos restaurados pelo Senhor. Somos perfeitos? Não. Mas estamos caminhando em perfeição. A igreja de Jesus Cristo precisa mostrar que nós somos esta nova humanidade que Deus está restaurando para viver com Ele na eternidade. Uma igreja missional é uma igreja que entende que ela é testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. E ela vive para isso. E para você testemunhar de Jesus, você não precisa largar tudo que você tem. Você simplesmente precisa obedecer. E você precisa fazer isso nos ambientes que Deus te colocar. E se Deus te colocou neste lugar, eu digo para você que nós estamos aqui num campo missionário. E se você, como membro dessa igreja, não se vê como missionário, tem alguma coisa errada. Tem alguma mensagem que não está sendo bem anunciada. Porque nós somos missionários nesse lugar. Nós carregamos uma mensagem e queremos ver pessoas deste lugar aqui, até onde os nossos olhos alcançam, sendo salvas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Só que você precisa estar nessa fileira. Você precisa dizer aquilo que Isaías respondeu para o Senhor lá, né? Quando Deus fala com Isaías, a quem que eu vou enviar? Essa mensagem precisa ser anunciada. Eu tenho uma missão, quem está disposto a agarrar essa missão e viver essa missão? Ele precisa ouvir um, eis-me aqui. Mas às vezes o que Deus ouve é, fulano, olha lá, ó, o convite é para você. Ou Deus chama outro, eu sou muito ocupado. Quando a gente faz isso, consciente ou inconscientemente, nós estamos declarando que a gente não entende o que é ser igreja, e muito menos entendemos a missão de Deus. Você acredita que existe uma urgência nessa missão? Sim ou não? Sim. Por que existe essa urgência? Porque o tempo está escoando. E porque a vida das pessoas vai passando. E porque muitas vezes tem pessoas que morrem sem poder ter tido o privilégio que eu tive de viver com o Senhor e viver por Ele. Tem muita gente que está escravizado e cativo nos seus pecados, porque não ouviu uma mensagem de salvação, porque não ouviu um testemunho. E quem Deus vai usar? Deus vai usar a mim e a você, a partir do momento que nós entendemos e nos dispomos. Uma igreja missional é uma igreja que está profundamente envolvida com o mundo. Entendam bem o que eu estou dizendo. Me respondam essa pergunta. Quando Jesus esteve aqui no seu ministério, você lendo os evangelhos, com o que Jesus se preocupou mais? Com as questões da religião? Com as questões do templo? Com as questões do sacrifício, das ofertas? Jesus estava sempre feliz e contente no meio dos fariseus e dos sacerdotes? Ou o que queimava o coração de Jesus era estar no meio daqueles que precisavam de médico, no meio de prostituta, de publicano, de pecador, de gente com a vida toda estragada? Aonde que Jesus estava? Jesus estava no mundo. Jesus estava junto com essas pessoas.
E ali ele mostrou o seu coração de compaixão. E Jesus não estava nem aí com o que os religiosos falavam dele. A missão da igreja é para o mundo. Às vezes nós somos espirituais demais. E nos limitamos a estar em determinados lugares. Eu acho que se Jesus vivesse nos nossos dias, talvez muito crente se escandalizaria horrores, com as atitudes dele. E com os lugares aonde ele entraria. Aonde você pudesse encontrar Jesus. Porque Jesus quer estar nesses lugares. E por isso Deus nos trouxe para esse lugar aqui. Porque Deus quer estar no lugar onde existe necessidade. Onde existe clamor no coração das pessoas. E daí a gente pode ser sal da terra. E a gente pode ser luz do mundo. E a gente pode fazer diferença na vida das pessoas. Agora, o que a gente deve esperar de uma igreja que entende exatamente essa missão? E eu espero que a gente, enquanto igreja Manaim Farol, aqui em Almirante Tamandaré, entenda essa missão de Deus. Vocês estão percebendo que tem bastante cadeira vazia aqui, né? Estão percebendo? A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: como que você acha que essas cadeiras vão ser tomadas, vão ser cheias? Se o pastor pregar mais o evangelho? Se o pastor sair por aí fazendo a colheita? Ou se a liderança da igreja começar a evangelizar todo primeiro sábado do mês? Gente, é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa falarmos de Jesus para as pessoas. Trazermos as pessoas para esse lugar. E talvez para ela vir fazer parte e sentar-se nessa cadeira aqui, vai existir uma longa caminhada que eu vou ter que fazer com essa pessoa. Pode ser e certamente antes de ela vir aqui sentar nesse lugar, eu vou ter que ir até o lugar dela. E na verdade o nosso chamado é esse, não é verdade? Vão! E enquanto vocês estiverem indo, preguem o evangelho. Eu estou disposto. Eu estou disposto a ser a resposta de Deus. E isso ficar pulsando no meu coração, não como uma coisa ruim e cobrança, não, mas como algo que me inquieta. Essa questão da missão de Deus, ela me inquieta. Porque eu sei que o desejo do coração de Deus é que todas as pessoas cheguem ao conhecimento dEle. Olha o que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pegue, anota esse texto aí e pensa nele durante essa semana. Paulo tinha essa consciência que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Daí você me pergunta: pastor, isso significa que no final todo mundo vai ser salvo? E a resposta é não. Absolutamente não. Mas aqui não está falando que todos vão ser salvos no fim. Aqui está falando qual é o desejo de Deus. E o desejo de Deus é que todos cheguem ao seu conhecimento. E ao conhecimento da verdade sejam salvos. Este é o desejo de Deus. E portanto deve ser também o meu desejo. A minha vida precisa ser movida por isso. E o nosso papel é o papel do semeador. E o semeador, ele sai semeando a semente. Nem todas as sementes que um semeador joga na terra vão germinar e dar fruto. É só você ler a parábola do semeador.
Mas enquanto ele passa lançando a semente e ele não economiza a semente, muitas sementes caem em terra boa. E muitas sementes dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Mas a gente precisa sair. A gente precisa desejar que as pessoas cheguem ao conhecimento de Deus. Então o que se espera de uma igreja que entende a sua identidade e que entende a sua missão, o seu papel nessa terra? Primeiro, é uma igreja que se preocupa em impactar a comunidade onde ela está. É uma responsabilidade de todos nós aqui. Fazemos diferença neste lugar, porque Deus nos plantou aqui. Daí você pode dizer, mas eu não moro aqui, eu moro em Colombo. Mas você é membro desta igreja. Eu moro no Campo Comprido, mas eu faço parte desta igreja, eu sou um missionário nesse lugar. Eu venho de Campo Comprido várias vezes na semana, por causa desta missão. Então nós precisamos entender e desejar que nós aqui enquanto igreja, sejamos sal e sejamos luz, e a gente possa impactar essa comunidade aqui. Estamos começando, mas nós precisamos desejar que as pessoas nos conheçam nesse lugar, como aqueles que vivem a missão de Deus, como aqueles que têm uma mensagem do Evangelho para ser pregada, por aqueles que têm compaixão, por aqueles que amam. É isso que as pessoas precisam. Elas precisam ser amadas, elas precisam sentir parte. Uma outra coisa que a gente espera de uma igreja que entenda a sua missão e a sua identidade é que ela promova a justiça social. O papel da igreja é promover justiça social. Nós precisamos, como igreja, lutar para que as pessoas possam viver essa justiça de Deus, porque o reino de Deus é alegria, é paz e é justiça no Espírito Santo. O reino de Deus é alegria, paz e justiça. Nós precisamos trazer a justiça de Deus sobre essa terra. Nós precisamos ver a justiça de Deus alcançando a vida das pessoas e mudando a condição das pessoas. Existia uma expressão no passado, né, que as pessoas diziam: almas foram salvas no culto hoje. Gente, o que é alma salva? Né? O corpo não é salvo, só a alma. O corpo continua na perdição. Né? Era um entendimento equivocado, era um entendimento de que o Evangelho, ele só era uma garantia para a pessoa ir para o céu. Mas enquanto ela viver nesse mundo, ela vai ter que lidar com as lutas, com as dificuldades dela. Não é assim. O Evangelho de Jesus é um Evangelho integral, que transforma as pessoas, que tira as pessoas da condição em que elas estão, que muda a mente das pessoas. E essas pessoas que têm a sua vida transformada e a sua mente transformada, essas pessoas vão ser testemunhas deste Evangelho de Jesus Cristo. Se eu e você vivemos essa história e sabemos contar que um dia nós éramos deste jeito e agora em Jesus a nossa vida foi transformada, é isso que nós precisamos fazer. É essa história que nós precisamos contar. O que se espera de uma igreja que entenda a sua identidade é que ela anuncie a mensagem da salvação. Ela quer que ela possa anunciar que Jesus é o único caminho que pode transformar a vida das pessoas. E o que a gente deve esperar de uma igreja que entende a sua identidade de igreja e missão é que ela entra nas esferas da sociedade. Então eu entendo que o lugar onde Deus me colocou, ali eu preciso ser uma influência de Deus. Seja numa escola, seja como um professor, seja num escritório, seja numa fábrica, seja na engenharia, seja em qualquer lugar.
a minha vocação, aquilo que eu faço, ela precisa estar a serviço da missão de Deus. Eu tenho dificuldade com pessoas que dizem assim, lá no meu trabalho eu não posso falar de Jesus. Oi? Então como é que você faz? Jesus é uma caixinha que você deixa do ladinho de fora do teu trabalho, porque lá você precisa respeitar a ética. Então quer dizer, antes você é aquele profissional, e daí depois você é um cristão. Não tem como separar isso, gente. E a identidade da igreja e a missão da igreja é que nós vivamos os princípios do reino de Deus aonde nós estivermos. E não é o trabalho que me controla, mas sou eu que sirvo a Deus naquele lugar. Isso muda a maneira como nós nos relacionamos nesse mundo. E nós somos cristãos nesses lugares da sociedade e nós influenciamos essas áreas da sociedade com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu acho maravilhoso quando eu vejo na área de esportes, ou mesmo na política, ou mesmo em qualquer área, né, da sociedade, seja da arte, entretenimento, ou então da ciência e tecnologia, quando eu vejo, por exemplo, tem cientistas cristãos hoje, fantásticos, pessoas que pregam ao Evangelho de Jesus Cristo, mas eles estudam a ciência. E eles interpretam a ciência à luz da Bíblia, e desmistificam um monte de mentira que tem na cabeça das pessoas. A Thalita trabalha na área da moda, né? E a gente está orando para ela poder participar de um evento esse ano, lá em Nova York, na Fashion Week. Olha só, viu só? Thalita representando a igreja de Jesus Cristo naquele lugar. Por quê? Porque esse lugar precisa de cristãos, não é verdade? Qual que é o ambiente desse lugar, Thalita? Um ambiente terrível, de prostituição, de dinheiro, de ambição, de pecado. O Evangelho não precisa entrar nesse lugar? É lógico que precisa. É este reino que Jesus veio implantar. E é isso que Jesus quer de nós. O propósito da igreja é viver para essa missão. E a missão da igreja é fazer Deus conhecido nesse mundo. E nós, enquanto igreja, nós estamos alinhados com esta verdade. A igreja não é para a gente se sentir confortável. Às vezes tem pessoas que falam, eu vou para uma outra igreja porque aqui não tem tal coisa. Aqui não tem trabalho com adolescentes assim, bacana, legal, aquele monte de adolescentes. Eu vou procurar uma outra igreja porque aqui o louvor é meio fraquinho. A palavra é mais ou menos, o pastor prega muito. Vocês estão percebendo? Que quando a gente reflete e pensa nessas coisas, nós estamos a milhas de distância naquilo que Deus pensa do que é ser igreja. E nós queremos viver isso. E é para isso que Deus nos chamou. Para que a gente possa viver plenamente a nossa identidade, sabermos quem nós somos. Não somos um sal para ser lançado e pisado pelos homens. Esta igreja Manaim quer ser um sal que salga este lugar aqui e este ambiente. E nós não somos exclusivos, tem outras igrejas de Jesus Cristo aí que estão fazendo a tarefa e o trabalho juntos. E a nossa oração é que eles entendam também a parcela da missão que eles têm nesse bairro e nessa cidade. Mas nós queremos viver isso. E entenda que a missão não é nossa. A missão é de Deus e Ele está fazendo essa obra. A questão é, eu quero fazer parte dessa missão, eu quero ser encontrado como um trabalhador nesta missão. Jesus já falou que o trabalho é grande, mas os trabalhadores são poucos, não é verdade? Lá atrás, Jesus já nos advertiu, orem ao Senhor da Seara, porque tem pouca gente para muito trabalho.
Isso é uma realidade no mundo hoje? É ou não é? Então responda para você diante de Deus: Senhor, conta comigo nesse trabalho. Eu quero me alistar nesse trabalho. Eu quero ser a resposta de oração da igreja para este trabalho. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu sei que essa mensagem incomoda, não incomoda, gente? Incomoda porque assim, o pastor está me cobrando que eu trabalhe, né? Que me envolva. Eu não estou cobrando absolutamente nada de ninguém. Eu só quero que cada um de nós aqui entendamos o porquê nós somos igreja. E o que é ser igreja de Jesus Cristo nesse mundo hoje. E que cada um de nós possa entender que, se eu entendo a identidade de ser igreja, eu preciso entender a identidade da missão. E entender que Deus pode contar comigo e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser contado nesta missão. E cada um vai entender aonde o Senhor quer te colocar. Mas eu vou te dizer o seguinte: no próximo sábado, dia 7, a gente vai ter um bazar funcionando aqui. E esse bazar precisa de gente para apoiar, para trabalhar. Inclusive tem uns candidatos aí que vão ajudar a carregar as coisas aqui. Se você não se alistou, é uma oportunidade de você servir. Mas quando a gente abre o bazar aqui no sábado de manhã, não é simplesmente para vender as coisas que a gente tem, para arrecadar dinheiro. Isso é o menor dos propósitos que a gente tem. Mas a gente quer abençoar essa comunidade. A gente quer conversar com pessoas que vêm até aqui, entendendo que Deus traz pessoas até nós para a gente poder orar com elas, para a gente poder dar uma palavra de esperança para elas. E sempre quando a gente chega aqui, alguns poucos aí, Maurel é um valente, né? Wanda, a gente reúne as mulheres que às vezes chegam cedo ali, já fazendo fila para o bazar. E ali a gente já dá uma palavra de Deus para elas. Já compartilha, já ora com elas, dizendo: olha, isso aqui é muito mais de você vir fazer compra num bazar. Nós queremos semear a palavra de Deus na sua vida. E queremos abençoar as pessoas também. Porque elas saem daqui muitas vezes gastando 30, 40, 50 reais e vão com um monte de sacola para casa, cheio de coisa. Nós estamos abençoando esta comunidade também. E junto a gente tem, no sábado do bazar, a gente tem o projeto Semear. Quem sabe aqui que todo sábado de manhã o Eduardo e o Cleiton treinam meninos ali na quadra da FACOP? Você sabe disso? A gente precisa de gente para apoiar esse trabalho. O Edu muitas vezes vai sozinho lá. Agora o Cleiton está junto, se bem que o Cleiton está em lua de mel agora, né? Então vamos orar para ele voltar logo, para essa lua de mel ser mais curta, né? Mas o Edu está lá, todo sábado, firme. A Wanda tem se disposto a ir lá para falar de Jesus para aqueles meninos. São adolescentes de 11, 12, 14 anos. Você acha que o diabo não tem esses meninos como alvo? O que Deus pensa a respeito desses meninos? Esses dias eu estava lá, eu e Renata, nós fomos lá e estávamos orando para aqueles meninos, e eu olhava para aqueles meninos e pensava: Senhor, que esses meninos te encontrem, que esses meninos encontrem o caminho da salvação, que esses meninos saiam desta condição, que esses meninos tenham esperança, que o Senhor os impeça de entrar por esses caminhos da droga, do sexo precoce. E esta é a realidade na nossa nação. Quantas pessoas que hoje lutam com questões de drogadição, com bebida, com prostituição. Aonde começa isso? Começa nessa fase da vida. E nós como igreja estamos fazendo o quê? Orando. Mas nós temos que fazer mais do que a oração. Nós temos que orar e nós temos que agir. Todo sábado de manhã, das 9 às 11 da manhã, 10h30, a gente está indo ali, conversa com a meninada, depois tem um lanchinho, a gente brinca com eles,
Mas precisamos de gente, porque nós queremos mais. Meninos e meninas ali. E nós estamos dando esses passos. Mas a gente precisa se envolver. Qual é a sua parte? Qual é a sua fatia nisto? É a missão de Deus. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas eu quero que Ele me use. Eu quero investir os meus recursos, o meu tempo e a minha vida nisso. Porque não tem alegria maior do que você ver alguém tendo a sua vida transformada, não é verdade? Saindo de uma condição. A gente viu o testemunho da Lu aqui recentemente. Que maravilhoso ver a graça de Deus alcançando a vida de uma pessoa e mudando radicalmente a história dela. Deus quer usar a mim e a você. Deus está nos dando este privilégio. Você e eu não somos insubstituíveis para fazer a obra de Deus. Se a gente não falar, as pedras vão clamar, fique bem tranquilo. Mas é um privilégio, e o Senhor está nos chamando para isso. E nós temos oportunidades para isso. E para isso, muitas vezes, nós precisamos rever a nossa agenda. E aonde a gente está investindo o nosso tempo. Se a gente investe o nosso tempo em coisas eternas, na vida de pessoas, naquilo que é o desejo do coração de Deus, porque o desejo de Deus é que as pessoas o conheçam e conheçam a sua verdade e sejam salvas. Que a gente possa viver para isso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos porque esse propósito do Senhor, esse projeto do Senhor é maravilhoso. E o Senhor nos fez igreja de Jesus Cristo, para a gente entrar nessa missão, para a gente ser cooperador contigo no teu reino, Jesus. Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de entendermos que nós somos igreja hoje, para sermos sal nesse mundo, para sermos luz nessa terra, para fazermos diferença. Pai amado, assim como o Pai te enviou, o Senhor nos envia para fazermos exatamente as mesmas coisas que o Senhor fez. O poder é acessível a nós. A unção está sobre a vida da igreja de Jesus Cristo. E nós queremos que o nosso coração arda de amor e de compaixão, como o seu coração arde de amor e de compaixão por tanta gente que está longe, por tanta ovelha que não está nesse aprisco, Jesus. E o Senhor diz que o Senhor deixa as 99 lá no aprisco para ir buscar aquela que está perdida. Deus nos dá esse coração, Jesus. Quem são as ovelhas que estão perdidas, que o Senhor quer me usar para ir resgatar, Jesus? São esses adolescentes aqui da quadra, da FACOP? São as pessoas que vêm aqui no bazar? São os nossos vizinhos? Quem o Senhor quer que a gente resgate? A missão de Deus está acontecendo nesse bairro, nessa cidade, e nós queremos ser contados, Deus, para atuarmos nessa missão. Nós, como igreja Manaim Farol, queremos dizer: Senhor, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Pai amado, e agora quando a gente celebra a ceia, Deus nos faz entender, Pai, que nós somos igreja por causa desse sacrifício. Nós somos corpo de Cristo por causa desse sacrifício. Um corpo que anda por essa terra, abençoando, tocando a vida de pessoas, transformando a vida de pessoas no poder do seu nome. E obrigado porque por meio deste seu sacrifício foi nos dado o privilégio de entrarmos nessa missão de Deus. Abençoa-nos, Jesus, ajuda-nos, Pai, a vivermos mais do que temos vivido, a podermos buscar coisas mais profundas do Senhor. Deus, libera a nossa vida, Senhor, de dúvidas, de questionamentos, de desânimo, de cansaço.
Deus, e nos faz render tudo que nós temos e tudo que nós somos ao Senhor. Que tudo seja colocado ao teu serviço. Que tudo que nós temos na nossa vida, o nosso fôlego, os nossos recursos, as nossas habilidades, as nossas capacitações, a nossa energia, que tudo seja colocado na obra que o Senhor quer realizar nesse mundo hoje. O Senhor conta conosco, o Senhor nos dá essa oportunidade de servir, e nós queremos te servir.